Bom, a Microsoft agora vai distribuir um kernel Linux, certo? Em conjunto com o Windows 10 para você trabalhar com ele no Windows Subsystem for Linux 2. E uma coisa bacana do Windows Subsystem for Linux 2 é que você pode carregar o seu próprio kernel customizado para ele, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai compilar o nosso próprio kernel Linux para o Windows, né? Então fica comigo. Olá pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje nós vamos compilar um kernel Linux para o Windows, né? Mais especificamente para o Windows Subsystem for Linux 2, tá certo? Bom, se você não esteve numa caverna aí nos últimos meses, você deve ter visto aí as notícias de que a Microsoft agora vai distribuir um kernel Linux em conjunto com o Windows 10, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o Windows Subsystem for Linux, certo? E o que levou a Microsoft a fazer isso? Bom, a ideia do Windows Subsystem for Linux é bem prática. É você ter programas Linux, distribuições Linux User Space e rodar isso no Windows sem precisar de uma máquina virtual. E aí é que entra o Windows Subsystem for Linux, certo? Você pode ver aí na tela o diagrama do Windows, um diagrama bem simples, né? Bem simplificado do Windows Subsystem for Linux, onde a gente tem uma distribuição Linux. Aqui no meu exemplo eu estou colocando o Debian, certo? Dentro dessa distribuição Linux você vai ter as aplicações Linux. Então você pode rodar lá o seu Bash, fazer Bash scripts e rodar aplicações Linux dentro dessa distro, certo? E na verdade essas aplicações elas vão conversar com o kernel via syscalls ou chamadas de sistema. Que o Windows Subsystem for Linux 1 faz meio que traduzir essas syscalls, certo? Para alguma coisa que o Windows, o kernel NT do Windows consiga executar. Então, na verdade, esse Windows Subsystem for Linux, ele é meio que um tradutor, né? Que ele pega syscall Linux e transforma em alguma coisa em syscalls do Windows, do kernel NT do Windows. Então, essa aplicação meio que vai rodar nativa, utilizando os recursos do próprio kernel do Windows. Bom, a ideia é bem bacana e já vem um tempo aí que a gente consegue instalar, por exemplo, Debian, Ubuntu e outras distribuições dentro do Windows e trabalhar com utilitários e programas Linux dentro do Windows. Bom, o WSL ele funciona até muito bem. Você pode instalar distros Linux no Windows e executar esses utilitários Bash e por aí vai, programas Linux dentro do Windows, né? Ele abre lá um terminal para você do Bash e você consegue utilizar esses programas Linux dentro do Windows. Só que nem tudo são flores, né? Nós temos alguns problemas aí com o WSL e um desses problemas, né? Um dos problemas que eu acho que é o mais gritante é o gap que o time do WSL tem entre o que eles já conseguiram fazer, o que eles já conseguiram dar suporte entre chamadas Linux e isso ser executado no kernel do Windows e o que a gente já tem num kernel Linux, certo? Sem dizer que o kernel Linux é aí um sistema operacional que é mantido por uma comunidade de mais de 2.000 desenvolvedores por versão, né? Mais de 3.000 patches por versão. Então o kernel Linux ele se modifica com uma rapidez que talvez o time do WSL não consiga acompanhar. Então, ao invés de fazer tradução de syscalls, por que a gente não pega o código do kernel Linux, que é open source, né? Eu compilo esse kernel Linux para mim da forma otimizada que eu preciso, certo? E ao invés de fazer tradução de syscall, eu executo as aplicações direto no kernel Linux de verdade. E aí que entra o WSL2, o Windows Subsystem for Linux 2, né? A ideia aqui é a mesma. Eu vou utilizar, eu vou ter como rodar programas Linux no Windows, certo? Mas agora eu tenho um kernel Linux de verdade para executar essas aplicações, né? Então você pode ver aqui do diagrama que a gente vai ter o Windows User Mode, Windows Kernel Mode e Linux Kernel Space e Linux User Space
rodando em paralelo, né? Eles vão estar ali meio que isolados, rodando em paralelo. Então o WSL2 vai carregar um kernel Linux via Hyper-V, certo? Ele vai criar uma VM que eles chamam de máquina virtual utilitária, certo? E essa máquina virtual é bem leve, né? Ela roda com o mínimo de recursos possível só para rodar esse kernel Linux e a gente ter aplicações Linux rodando em cima desse kernel Linux, né? O legal aqui é que a Microsoft compilou um kernel Linux tunado, optimizado para o Hyper-V. Quando você vai compilar um kernel Linux, tem várias configurações para você otimizar aquela compilação, aquela imagem do kernel Linux para a sua arquitetura, né? Se você for utilizar x86, ARM ou por aí vai, você tem que selecionar aquelas configurações para aquilo executar da melhor forma na sua arquitetura. Foi o que a Microsoft fez e o que a Microsoft vem fazendo na comunidade do kernel Linux. Ela vem colocando algumas configurações e vem tunando o kernel Linux para que ela optimize o kernel Linux para rodar no Hyper-V. Então hoje a Microsoft tem um kernel Linux otimizado bastante para a máquina virtual, para o Hyper-V dela, que entrega uma performance muito boa, né? Bem leve, e você consegue utilizar isso com um interop, né? Com um interchange aí entre o Windows User Mode e essa VM utilitária do Hyper-V. Bom, beleza, mas vamos ver esse negócio funcionando então? Olha só, é importante lembrar que o WSL2 ele não está disponível na versão oficial do Windows 10. Então, para você baixar uma versão de atualização que tenha o WSL2, você tem que participar aí do programa do Windows Insiders, tá? Então, eu estou aqui com uma versão do Windows 10, build 18980, tá? Essa é uma build de avaliação do Windows Insiders e ela tem o WSL2, tá? Outra coisa é que quando você baixa as suas distros, né, você tem que setar para distro qual a versão do WSL que você vai utilizar. A Microsoft vai continuar mantendo as duas versões, tá certo? Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho que dar um WSL7 version, o nome da minha distribuição é que eu estou utilizando o Debian, e a versão. Aí ele vai fazer a conversão lá e a minha distribuição já está, né? Porque eu já fiz isso, tá? Então ela está rodando o WSL2. E aí eu posso executar aqui o meu Debianzão aqui, que ele vai carregar o kernel Linux no Hyper-V e vai rodar aqui o meu bashzão do Linux, do meu Debian, né? Olha só. Se eu der um neofetch aqui, ó, estou rodando o Debian 10 Buster. E aqui temos a versão do kernel, a versão 4.19.67 Microsoft Standard, né? E uma coisa que a gente pode notar aqui é que a Microsoft, que não é boba nem nada, ela está utilizando a versão 4.19 do kernel Linux, que é uma versão long term, né? Se a gente entrar aqui no kernel.org, ó, vai ter uma descrição aqui das versões do kernel, né? Tem o kernel mainline, que é a última versão do kernel, a versão 5.3. Tem a versão stable, que é a 5.2.16, e aqui a gente tem a versão long term, que a Microsoft está usando, que é a 4.19. As versões long term do kernel Linux são mantidas aí por mais tempo, né? Então, por exemplo, a Microsoft deve se esperar que a Microsoft utilize aí no WSL o 4.19 até ele entrar no fim da sua vida, né? E aí a gente pode ver um negócio que aqui, olha, ele está utilizando a versão 4.19.67 e o long term já recebeu atualizações 7.4, já está no 4.19.7.4. Então essa versão aqui que a gente está, essa versão que vem na build 18.980, na 18.980, ela já está desatualizada. A gente pode atualizar esse negócio aqui. Por quê? Porque uma coisa legal do WSL2 é que, como ele carrega um kernel Linux, olha só, onde fica essa imagem do kernel Linux? Ele fica aqui, ó, Windows System 32LXSS Tools. Olha lá,
tem esse arquivozinho aqui, o kernel, que é o binário, né? O raw binary, né? Da imagem do kernel Linux, certo? Ela tem 44 megas, né? E é daqui que o WSL carrega essa imagem para o Hyper-V, né? Então esse carinha aqui que é o kernel 4.19.67 Microsoft Standards, tá? Só que o WSL2 tem uma opção para a gente carregar um kernel customizado. Então é isso que a gente vai fazer. A gente sabe que a Microsoft está utilizando a versão 4.19, tá? A gente sabe que o long term já está na 4.19.74, né? Então estamos desatualizados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai compilar a 4.19.74 para o nosso Windows, para o nosso WSL2. Então beleza, o que eu preciso para compilar o meu kernel Linux? O código-fonte disso, né? Então a versão 4.19.74 vai estar na árvore Git Linux Stable, né? Então gitkernel.org, eu vou deixar esses links também no artigo, né? Eu escrevi um artigo que está virando esse vídeo, então vou deixar aí na descrição também, vai ter, se você prefere aí ver os passos escritinho aqui, vai ter tudo aqui, tá bom? Bom, o que eu fiz? Vim primeiro aqui no Git do Linux Stable, fiz um clone disso aqui, tá? Fiz um merge do 4.19.74 com o Git da Microsoft, tá? Porque a Microsoft também tem a árvore do Git dela com o Linux kernel para o WSL2, tá? E aí tem algumas coisinhas aqui, alguns truquezinhos para isso funcionar legal no Hyper-V, né? Um detalhezinho, tá? Sobre o desenvolvimento do kernel. Aqui eu estou no Git do Linus Torvalds, né? O criador do Linux kernel, tá? Tudo o que é novo, tudo o que vem de novidade, o desenvolvimento é mantido nessa árvore do Linus Torvalds, tá? Até, olha só, há 18 minutos atrás ele estava fazendo merge aqui na árvore dele, tá? Então se a gente caminhar aqui dentro da árvore, olha, a gente vai ter essa pastinha arc, tá? Se a gente entrar aqui no arc x86, olha só, a gente vai ter uma pastinha aqui chamada Hyper-V, que é alguns arquivos aqui de inicialização da arquitetura Hyper-V para x86. Se a gente der uma olhada aqui nos logs de um arquivo qualquer, a gente vai ver quem que está trabalhando aqui no Hyper-V, lá, gente da Microsoft, né? Então, olha só, o que a Microsoft vai fazendo para tunar o kernel Linux para trabalhar com o Hyper-V, eles já estão colocando isso na árvore principal do kernel Linux, certo? Isso já está sendo integrado pelo próprio Linus Torvalds no kernel Linux oficial. Só que o processo para fazer isso, para fazer essa integração, é um pouquinho, não vamos dizer chato, né? Mas é um pouco burocrático para que o kernel Linux, para manter, né, a qualidade do kernel Linux. Então, você manda um patch para o kernel Linux, tem todos os mantenedores, né? Então isso vai passar pelos e-mails dos mantenedores, tá? Então vai ter uma revisão do código, eles vão checar se aquilo está ok, se pode ser de outra forma, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado junto com a comunidade. Então nem tudo ainda está integrado, né, no kernel Linux, né, na versão mainline que a gente chama, né? Então por isso que a gente tem aqui esse repositório da Microsoft com o código do WSL2. É esse código que é utilizado na build do kernel lá que eu te mostrei, né, da pastinha que tem no Windows 10, a versão 4.19.72. Eles estão trabalhando até numa versão, né, acima da versão 67 que vem nessa versão, nessa build do Windows 10, né? Talvez aí para os próximos dias aí, talvez a gente receba um update desse kernel aqui, o 4.19.72. Mas a gente já está no long term no 4.19.74, então é isso que a gente quer. Então, bom, só uma curiosidade aí, de como é que funciona esse processo de desenvolvimento do kernel, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a versão, vamos dizer assim, oficial do WSL2 do Linux kernel, esse source code aqui, e fiz um merge dela, que ele está
na 4.19.7.2 com a 4.19.7.4 da versão stable, tá? E aí mantive aqui no meu GitHub também, ó, eu tenho um repositório com o código aqui nesse branch, o WSL 4.19.7.4, que é o merge, olha só. Eu fiz o merge entre o oficial da Microsoft e a versão stable 4.19.7.4. Então, eu clonei ela aqui, tá? Isso aqui vai ser legal, porque a gente vai compilar o nosso kernel Linux utilizando o próprio WSL2. Então, olha, tá aqui, eu clonei o repositório aqui, tá todo o código do kernel Linux aqui, tá certo? Se a gente for ver, olha só, vou dar um cat no makefile do kernel Linux. Olha lá, é a versão 4.19.7.4, certo? E se eu der um git log, se eu der um git log aqui, olha lá, o último commit foi o meu commit com o merge que eu fiz entre o repositório da Microsoft e o repositório do Linux Stable 4.19.7.4, tá? Mas antes de compilar esse cara aqui, nós vamos fazer uma modificação bem simplesinha para a gente ver que realmente a gente está compilando o nosso próprio kernel, né? Se a gente der um cat no proc version, a gente vai ver lá a versão, né, que a gente tem aí do kernel Linux dessa build do Windows, né? Essa build aqui do Windows, ela vem com o kernel Linux 4.19.67 Microsoft Standard. Da onde vem esse nomezinho? Esse nomezinho é uma configuração também. No repositório do kernel Linux para o WSL2, a Microsoft adicionou uma pastinha que não tem no kernel Linux oficial, tá? Que tem os configs para você compilar o teu kernel Linux para o Hyper-V, para o WSL. Então no config WSL, olha, a gente tem um config aqui que chama local version, esse carinha aqui. E aí ele coloca aquele nomezinho para release do seu kernel Linux compilado. Então ele coloca aquela versão que a gente tem no makefile 4.19.62 e adiciona isso aqui ao nome, olha lá, Microsoft Standard, tá? Então é esse arquivo que a gente vai modificar. Vou pegar ele aqui. Não vou utilizar o nome, não. Vou fazer um negócio legal aqui. Que agora no WSL a gente consegue abrir o Visual Studio Code direto por aqui. Olha só que legal. Microsoft config WSL. E ele vai abrir para mim no Visual Studio Code. Olha que bacana. Olha, ele faz um remote entre o meu Windows Mode e o kernel e o Linux User Mode. Olha só, olha lá. Ele está ligado remote no WSL Debian, né? Olha que bacana. E aí eu consigo editar ele aqui, ó. Ao invés de Microsoft Standard, a gente vai colocar o nosso nome aqui. Vou colocar o nome do canal, MicroHobby. Pronto. Então a gente vai compilar o kernel Linux. Vou abrir o makefile também. Então a gente vai compilar o kernel Linux versão 4.19.7.4 MicroHobby. Vamos ver se esse negócio vai dar certo? Bom, e outra coisa que a gente precisa para compilar o kernel Linux são algumas dependências, tá? Deixei no artigo, vou colocar link na descrição para o artigo, tá? Os step by step para compilar, né? O link para a árvore Git e tal, tudo mais. Então, olha só, essas aqui são as dependências que a gente precisa para compilar o kernel Linux, né? E eu vou instalar isso no WSL. Na verdade, eu já instalei, tá? Eu só vou reexecutar aqui para vocês verem que esses caras eles já estão instalados no meu WSL. Então, olha lá, tudo instalado certinho, tá? Preciso dessas dependências, desses utilitários, o compilador e tudo mais para eu poder fazer isso, tá? Aqui eu também falei da modificação que a gente fez, tal. E aqui está o comando que a gente vai utilizar para compilar o nosso kernel Linux, tá? Então a gente vai utilizar o make dentro da pasta do código do kernel Linux. Vamos passar o
o kconfig config, que vai ser aquele arquivo que a gente modificou, né? Vai ser a pastinha Microsoft config WSL. E por fim, isso aqui é muito importante, o argumento J de jobs, né? Que o make utiliza para utilizar todos os cores da minha máquina, né? Eu tenho na verdade 4 cores e 4 threads, então eu consigo utilizar J8 aqui e a gente vai compilar esse kernel de forma paralela. E aí vai demorar uns 10 a 15 minutos aí, dependendo de quantos cores você tiver. Se você não passar esse J aqui, esse negócio vai demorar bem mais, né? Então, beleza, agora é só esperar. Na verdade, aqui o meu kernel ele já estava compilado, tá? Eu só fiz mudar lá aquele local version e vai ser uma compilação bem rápida. Eu fiz isso só para a compilação ser rápida aqui para o vídeo, tá? Beleza, olha lá. Se terminar e a compilação te falar kernel arc x86 boot bzimage is ready, quer dizer que deu tudo certo e a compilação do nosso kernel ocorreu direitinho, né? Que bacana, a gente está compilando um kernel Linux no Windows utilizando o Windows Subsystem for Linux 2, né? Beleza, então agora, olha só, dentro da pastinha a gente vai ter um arquivozinho que se chama VM Linux. Esse cara aí, olha lá, esse cara aí é o raw binary que a gente fala, né, do kernel Linux. É ele que tem todo o código do kernel Linux e drivers e módulos built-in direto nesse arquivo, olha lá. Ele tem mais ou menos aí uns 552 MB. E é esse cara que a gente vai precisar passar para o WSL carregar ao invés desse 41967, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o VM Linux para a pastinha do nosso usuário. Aqui a minha pasta é a AIMPRO3, tá? Então olha só o que eu fiz, copiei o arquivo VM Linux, que é a imagem do kernel, para a minha pastinha do meu usuário no Windows, tá? Então olha lá, se eu for aqui no PowerShell agora, ó, que eu estou aqui na minha pasta de usuário, nós vamos ter aqui ó, um VM Linux, ó lá, mais ou menos 54 megas, tá? Então copiei lá do meu file system do Linux para o meu file system compartilhado aqui do Windows, tá? Agora, como é que a gente fala para o WSL, né? Para o WSL carregar esse VM Linux? A gente precisa criar um arquivozinho que se chama .wsl config. Eu já tenho ele aqui, tá? Eu já criei ele aqui. E é importante que esse .wsl config seja criado, tá? Dentro da sua pasta do seu usuário, tá? C:\users o seu nome de usuário, tá? Esse arquivo tem que estar nessa pasta de usuário, tá? Vou abrir ele aqui com o Visual Code. E olha só, ele é um arquivo que tem ali um jeitão meio INI, né? A gente tem aqui a seção WSL2 e aí a gente tem uma propriedade que se chama kernel, né? Dentro dessa propriedade a gente vai passar o caminho absoluto para a imagem do Linux que a gente compilou, que a gente quer que o WSL carregue no Hyper-V para a gente, tá? Então, olha lá, eu vou passar o caminho do meu usuário, né? C:\users mpro3 VM Linux que a gente acabou de compilar. Com isso feito, né? A gente pode matar aqui a nossa distro Linux e inicializar ela de novo, né? Que agora a gente vai ter uma versão nova do nosso kernel, né? Não, mentira, não vai ter nada, né? Porque só fechar a distro não mata a máquina virtual utilitária lá que está rodando o nosso kernel Linux, né? Para fazer isso a gente tem que pedir para o WSL, olha, desligar a distro. Que aí realmente o WSL vai desligar lá o kernel Linux no Hyper-V, né? Olha lá, tem que mandar esse comando. Você viu que a abinha do Debian já morreu ali, ou seja, a nossa máquina virtual utilitária foi para o saco.
Agora sim, como eu vou inicializar de novo a máquina virtual ao chamar o Debian, o WSL vai ver que a gente tem um arquivo .wslconfig na nossa pasta de usuário, vai ver que a gente passou um novo kernel lá na propriedade kernel, tá? E agora, se a gente for ver a versão do nosso kernel, olha lá, a versão 4.19.7.4 microhobby+, né? Compilamos o nosso kernel Linux aqui, utilizando o WSL2, tá certo? Funcionou bonitinho, conseguimos carregar via o .wslconfig o nosso kernel customizado, né? Então tá aí, nosso kernel Linux customizado, carregado no WSL2, né? Mas, então, e por que isso seria útil para alguém, né? Primeiramente, olha só, a gente já está na versão 4.19.7.4, né? E enquanto eu ia fazendo o vídeo aqui, ia preparando o vídeo, escrevi o artigo ontem e hoje eu estou fazendo o vídeo, a versão do kernel stable já mudou. A gente já está na versão, olha lá, long term, 4.19.7.5. Então aquele negócio que eu falei que o kernel Linux está sempre em desenvolvimento, olha lá, e o long term também está sempre recebendo bug fixes, né? Então a gente já está aí na versão 4.19.7.5. Se você precisa de algum bug fix que está andando aí junto com o kernel Linux na versão long term, você pode compilar o seu próprio kernel e carregar no WSL2. Outra coisa, às vezes você precisa, né, de alguma configuração, alguma feature no kernel para trabalhar aí dentro do WSL que não está configurada no padrão, no config WSL que a Microsoft compilou o kernel que você está utilizando. Então você pode vir aqui, habilitar esse config, certo? E compilar o seu kernel para você ter essa configuração rodando aí no seu kernel em conjunto com o WSL2, tá? Bom, então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, que a gente consegue compilar um kernel utilizando o próprio WSL2 e consegue também carregar esse kernel para o WSL, colocar isso no Hyper-V e utilizar aí no WSL2, nosso kernel customizado, né? Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo. Não gostou do conteúdo? Deixa também o seu comentário aí embaixo. Vou deixar link na descrição do artigo com o step by step do que a gente fez aqui, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar comentário aqui embaixo também, tá? Não se esqueça, gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Isso é muito importante para você continuar recebendo conteúdo aí. Eu ando falando aí bastante de tecnologias Microsoft Open Source junto com Linux, tá? Então, também você já é inscrito, não se esqueça de clicar no sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? É isso, ficamos por aqui, até a próxima, falou!